Pessoal do primeiro C, bom dia. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre o surgimento da sociologia, tá? Que é uma das questões cobradas pelo país, né? E esse será um dos primeiros vídeos dos vários que eu vou gravar falando sobre o conteúdo da sociologia relacionado com o país. Essas questões, é claro, eu tirei lá do edital do país, presente no site da Cotec Unimontes. Caso vocês queiram conferir, é só voltar ao site e visualizar. Então, a primeira questão tratada, inclusive o documento está aqui, da parte de sociologia. Então, a primeira questão aí do eixo temático 1 é o surgimento da sociologia. Para entender bem aí o surgimento desta sociologia, eu faço uma comparação mais ou menos com o período do século XVI, ou seja, de 1501 a 1600. Lembrando que o Brasil aí foi invadido por Portugal em 1500, com Pedro Álvares Cabral. Dali então começa a colonização dessa terra, né, América, pelos portugueses. Então ali é século XVI. Depois, século XVII, começa então as descobertas de ouro, né? Somente Minas Gerais. E aí se estende até o século XVIII. Século XVIII é o que? 1701 a 1800. Ali é o século XVIII. Então é nesse período que surge a sociologia. Então, enquanto no Brasil está havendo uma grande exploração de ouro e uma produção enorme de cana-de-açúcar, lá na Europa está havendo, principalmente na Inglaterra, em Londres, uma industrialização. Então ali é uma crescente industrialização, principalmente de tecido, aquelas fábricas têxteis. Então há várias na Inglaterra. O açúcar produzido aqui está sendo extraído e levado por Portugal para a Inglaterra, está sendo entregue à Inglaterra. Porque ali tem, nesse período, né, do século XVIII, uma massa enorme, né, populacional de trabalhadores. Então está havendo aqui essa leva, né, de açúcar para abastecer esses mercados ingleses. O ouro também, né? O ouro é a moeda de troca na Inglaterra, e a principal moeda é o ouro. Então esse ouro também está sendo usado na Inglaterra. Então conseguem, ao olhar para a história do Brasil, comparar então que, ao mesmo tempo que está havendo aqui a exploração de ouro e a grande produção de açúcar, nesse mesmo momento está havendo também na Inglaterra uma grande industrialização. E aí, século XVIII, né? 1701 a 1800. Em 1789, bem no finalzinho do século XVIII, vai ocorrer a Revolução Francesa. Nessa Revolução Francesa, também há um movimento político, porque a derrubada da monarquia e o surgimento de uma nova sociedade. Então, isso causou um impacto muito grande na Europa. E na Inglaterra, como eu disse, está havendo essa industrialização, portanto, um movimento econômico. A Revolução Francesa, um movimento político. Então, política e economia são duas questões importantíssimas na sociologia. Portanto, os iluministas, principalmente Spencer,
Auguste Comte vão querer entender essa sociedade que está surgindo, tanto na Inglaterra quanto na França. Eles vão querer entender tanto como surgiu essa industrialização, qual é a consequência dela, quais são os fatores ali presentes. E eles também vão tentar entender a questão política da França, dessa revolução francesa. Ou seja, o que motivou as pessoas a fazerem essa revolução, né? O que motivou as pessoas a derrubarem o rei. Essas pessoas, depois de derrubarem o rei, vão fazer o quê? Né? Vão instalar uma nova sociedade? Como é que eles pensam em organizar? Então, são questões políticas e sociais também, né? Então é dentro desse no século XVIII, com tudo isso ocorrendo, é que a sociologia vai surgir. Então, primeiro a falar de sociologia, da palavra própria, sociologia, é Auguste Comte. É ele que vai separar as disciplinas, né? Separar a química da matemática, a matemática da física, vai separar a biologia da química e vai atribuir cada uma determinada função. Então, a matemática vai estudar a lógica, essas questões, a química vai estudar os elementos, a física vai estudar as questões da natureza, de movimentos da natureza, a biologia vai estudar mais o organismo, e a sociologia cumprirá a função de estudar a sociedade, de entender o convívio social entre os indivíduos, a organização social, qual é a função das instituições sociais para os indivíduos, que função elas cumprem, se elas são importantes, não são importantes. Então, para deixar claro, sociologia surge no século XVIII, com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. É isso.